Oi, crianças, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, estamos retomando o primeiro bimestre, é claro que de uma maneira diferente, não presencial, justamente por causa da questão da epidemia, mas que não deixa também de ser um momento importante, um momento de aprendizagem para todos nós, né? Porque eu, como professora também, estou aprendendo muito e acredito que vocês, como alunos, também estão aprendendo um pouco mais, né? Não só a questão de conteúdo, mas a questão também de aprender um pouco, ter um pouco mais de autonomia na aprendizagem, a questão assim de organização da rotina para os estudos e que tudo isso é importante para o nosso dia a dia. Então, hoje, na nossa aula de geografia, o que vamos aprender? A diferenciar características étnico-raciais e culturais e desigualdades sociais entre grupos em diferentes territórios. Então, assim, algo importante para a gente observar, né, sobre essa questão do diferente, da raça, que é diferente da minha, da cultura, que é diferente da minha, mas que muitas vezes esse processo diferente pode gerar a questão da desigualdade social, porque sabemos que alguns grupos acabam sendo mais privilegiados que outros. Então, no capítulo 4, lá do nosso livro, então para a gente poder entender um pouquinho esse processo de culturas, raças, diferenciação, desigualdade, então a gente precisa entender como que aconteceu todo esse processo. Então, esse processo iniciou um pouquinho com essa questão da migração, né? O que é migrar? É mudar de cidade, estado ou país. Então, com a chegada desses migrantes, que são justamente essas pessoas que vieram de outros lugares, iniciou esse processo de diferenciação dessas culturas, dessas raças, porque outras pessoas que chegaram com outros costumes, com outras maneiras de pensar, de vestir, de falar, de se alimentar. E que isso tudo é importante, porque enriquece, né? Uma cultura enriquece a outra. Então, para todo esse processo de migração, de cultura, de raça, houve-se, primeiramente, essa questão da ocupação de um território. Então, como que iniciou? Né? Por exemplo, o território brasileiro. O território brasileiro, ele iniciou, ele foi distribuído de uma maneira desigual. Ou seja, né, algumas cidades ou alguns estados que de repente têm uma área territorial maior, acaba tendo uma quantidade menor de habitantes, e outras que de repente são menores têm uma quantidade maior de pessoas. Podemos comparar, né, um pouquinho o estado de São Paulo, né, que a gente vê aqui um pouquinho aqui no mapa. Então, ele é menor do que o estado de Minas Gerais, e Minas Gerais tem menos habitantes do que São Paulo. Então, o início da colonização aqui no Brasil, então ele se deu aqui no litoral. Então, quando a gente vê aqui o litoral, né? Por que ele se deu no litoral? Justamente porque os colonizadores eram os portugueses. E eles vieram de onde, né? De Portugal, atravessaram o mar para chegar até o Brasil. E justamente porque naquela época o grande meio de transporte eram os navios. Então, por isso que se deu no litoral. E quando eles chegaram, então teve todo aquele processo que a gente estudou um pouquinho o ano passado em História, e eles iniciaram, né, além da exploração de toda a terra, a vegetação e tudo mais que nós tínhamos, eles começaram também com a questão do cultivo da cana. Né? E a partir desse processo do cultivo da cana, eles começaram com a produção da cana-de-açúcar.
Só que eles não pararam por aí, eles começaram a perceber que precisava de muito mais do que simplesmente ficar apenas cultivando a cana e produzindo açúcar, até porque isso já não gerava tanto lucro para eles. Então, o que eles começaram? Com a criação de gado. Só que quando começou esse processo de criação de gado, eles, eles precisaram começar a fazer a ocupação de terras no interior do país. Por quê? Porque o litoral já não era o suficiente, além do cultivo da cana, também da criação de gado. Até porque o gado demandava assim uma terra diferente, uma vegetação diferente, um espaço diferente para a criação desse animal, né, desses animais. Então, a partir disso, eles começaram a fazer esse processo de deslocamento, né, de sair de onde eles estavam para outras regiões. Aqui no nosso mapa, a gente vai ver um pouquinho sobre como que foi esse processo de ocupação do território, né, do século XVI ao século XIX. Então, lá no século XVI, como já havia falado, então, o primeiro processo, né, a ocupação se iniciou pelo litoral. Depois nós temos lá no século XVII, quando eles começaram o quê? A partir para o interior do país. Então, a gente vê aqui eles partindo, né, para o interior do país. Depois, nós temos lá no século XIX, desculpa, no século XVIII, então eles foram um pouquinho mais além. Então, a gente vai observando que eles estão aos poucos se adentrando no país. Depois, no século XIX, então eles foram um pouco mais. Então, a gente vê aqui, ó, umas pequenas porções de terra que eles foram ocupando. E por fim, dando continuidade no século XIX, eles, né, colonizaram, né, ou exploraram, né, nesse sentido de ocupação, né, de todo o território brasileiro. Então, nessa parte aqui do livro, então a gente vai ver um pouquinho. Então, depois assim, houve todo esse processo de ocupação do território brasileiro, iniciou também esse processo de aceleração do povoamento. Por quê? Porque assim, eles começaram com o cultivo da cana-de-açúcar, depois partiram para a criação de gado, depois começaram também com o cultivo do café e, por fim, a industrialização. Então, principalmente quando começou esse processo de cultivo do café e a industrialização, precisou o quê? De mão de obra. E aí começou a ter essa aceleração do povoamento, pessoas que foram chegando cada vez mais, né, de outros países, de outras países, cidades, estados, justamente por quê? Porque se houve a necessidade de outras mãos de obra. E a gente percebe bem aqui no livro que justamente esse processo de cultivo de café e depois da industrialização se deu muito no estado de São Paulo. Então, a gente vê nesse mapa essa questão, né, a distribuição da população no território. Então, quanto mais for a cor alaranjada, maior esse processo da distribuição da população. Então, a gente vê como que a população se distribuiu, principalmente por essas regiões. Então, a gente vê muito assim, aqui na região sul, na região sudeste e aqui na região nordeste, onde houve uma maior quantidade da distribuição da população. E depois que houve, né, aconteceu toda essa distribuição, começou a ter também a questão assim, do deslocamento populacional. O que é deslocar? É você sair também de um lugar para outro. São as mudanças. Então, começou a acontecer as mudanças, né? Então, as pessoas chegam, né? Começaram a chegar em um novo município ou um novo estado. E quando
essas pessoas começaram a chegar, elas começaram o quê? A trazer o que? Os seus costumes, as suas culturas. Daí começou essa questão da diversidade cultural. Então, aqui no mapa, a gente vai observar um pouquinho sobre, quando a gente fala do deslocamento populacional, quais são os estados ou as regiões que aconteceu com maior quantidade esse deslocamento populacional, né? Ou seja, essa questão de pessoas vindas, né, de outras cidades, de uma maneira especial de outro estado, até mesmo de outro país, para aquelas regiões. Então, se a gente aqui abrangendo um pouquinho a região norte, então a gente vê que, por exemplo, no Amazonas e aqui no Piauí, então a gente observa que de cada 100 pessoas que nasceram lá, 25 a 30. Então, assim, não é uma média, né, tão grande, tão significativa de pessoas não naturais, né, nesses estados. Agora, quando a gente observa aqui na região centro-oeste, né, e pegando um pouquinho também na região norte, a gente vê que o número já cresceu um pouco mais, né? Então, 52 a 62 pessoas não são naturais nesse estado. Depois aqui abrange um pouquinho a região sul e mais o estado de São Paulo, né? E mais o estado aqui do Espírito Santo, que também fala muito, e também aqui do Amapá, e essa questão de 41 a 50 pessoas, né, de cada 100, praticamente, se a gente for pensar, a metade da população não é natural nesses estados. Depois nós temos aqui também, né, pegando um pouquinho aqui da região sudeste e a região nordeste, um pouquinho aqui também da região norte, então a gente vê que não é uma quantidade tão significativa, né? Se a gente for pensar um pouquinho na região centro-oeste, né, nessa parte do roxo mais escuro, e mais nessa parte do rosa aqui. Então, de 31 a 40 pessoas não são naturais. Então, as causas, né? O que faz uma pessoa sair do seu estado, da sua cidade de origem, para morar num lugar que, de repente, ela não conhece, tem uma cultura diferente, as pessoas pensam de uma maneira diferente. Quais são as causas, né? O que faz as pessoas fazerem esse processo de deslocamento? Então, uma das causas é a questão do emprego, então, ter melhores oportunidades de emprego e melhores condições de vida, né? Então, de repente, de um estado para outro, a gente vê essa diferença de repente, um estado oferece muito mais oportunidade para uma pessoa do que o outro estado. E a questão também de conflitos e desastres naturais. Então, a gente vê também que esse deslocamento populacional acontece. De repente, aconteceu algum desastre natural ali naquela cidade ou naquele estado, e as pessoas precisam se deslocar, ir para regiões onde elas vão reconstruir as suas vidas. E a questão de conflitos, guerras, né, perseguições, e as pessoas precisam sair dessas regiões, né, para conservar a sua vida, proteger a sua vida de seus familiares, e elas acabam se deslocando, né, saindo do seu país ou do seu estado. Então, existe um tipo de deslocamento que é muito comum, né, e acontece bastante assim no Brasil, que a gente chama de êxodo rural. Né? O que é o êxodo rural? São pessoas que moram na região, né, na zona rural, então regiões, né, mais afastadas, e elas, né, por falta de oportunidade, ou por falta de emprego, ou melhores condições, elas acabam
indo para a zona urbana. Então, é o êxodo rural. E a questão também nós temos também a questão da mobilidade. Voltando um pouquinho, a questão da mobilidade populacional. O que é, né, mobilidade populacional? Então, quando a pessoa também, né, quando a gente fala de mobilidade, então ela também faz essa questão da mudança de onde ela está para outro lugar. E a mobilidade populacional, ela acontece de duas maneiras. Então, nós temos aqui a sazonal, né, então ela acontece a sazonal e a pendular. Então, o movimento sazonal, então, é um deslocamento por um período de semanas ou meses. De repente, assim, eu moro aqui em São José dos Campos, vou trabalhar em São Paulo, então, para que eu não precise ficar todo dia indo e voltando, eu fico, de repente, uma semana lá, ou, de repente, aquele meu emprego é temporário, é por alguns meses, e eu vou me deslocar, morar por alguns meses nesse local. E o pendular é aquele que você faz esse processo de todos os dias. Então, eu moro numa cidade, trabalho na outra, vou e volto todos os dias. Então, migrações internas. Então, a gente iniciou falando um pouco sobre essa questão do processo de migração. Então, migrações internas. Então, as migrações internas são aquelas que acontecem, né, dentro de um território nacional, um país, ok? Então, ela é dividida entre intrarregional e interregional, tá? Então, assim, a migração intrarregional é a migração que você faz na sua mesma região. Então, por exemplo, nós moramos na região sudeste. Então, a região sudeste, nós temos o estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, esses 4 estados abrangem o estado, a região sudeste. Então, eu moro no estado de São Paulo, estou me mudando para o estado do Rio de Janeiro. Então, seria essa migração, tá? E a migração interregional já não, é para outra região. Então, eu moro no estado de São Paulo, que pertence à região sudeste, porém, estou mudando para, por exemplo, para Amazonas, vamos pensar. Amazonas, que é lá na região norte. Então, isso é essa migração interregional. E, né, além das migrações internas que nós falamos, nós temos também as migrações internacionais, que o próprio nome já diz, né, que são imigrantes que vêm, né, de outro país. Então, eles chegam no nosso país, tá bom? Então, eles são os imigrantes. E nós temos também os emigrantes, que é quando eles saem. Então, por exemplo, quando essas pessoas chegam no nosso país, elas são consideradas imigrantes. E lá no país de onde elas saíram, elas são consideradas emigrantes, ok? Então, vamos lá. Quais são, então, os principais imigrantes que chegaram aqui no nosso Brasil, né? São os italianos, os espanhóis, os alemães e os japoneses. Então, eles são os principais imigrantes que chegaram, principalmente durante aquele processo de cultivo do café, da industrialização. Então, foi durante aquele processo que chegou a maioria desses imigrantes aqui no Brasil. E também acontece o processo ao contrário. Tem também muitos brasileiros que também, né, que são os emigrantes, como nós falamos, né, que saíram do Brasil e estão morando em outros países, então, principalmente nos Estados Unidos. Então, lá se tem muito, né, os brasileiros vão muito para esse país. Então, uma coisa que é importante, esse processo
de migração, né, que a gente falou um pouquinho no começo e que eu salientei bastante aqui, que a migração internacional enriquece a diversidade cultural de um país. Então a gente precisa respeitar, valorizar essas pessoas que chegam também de outros países. Então, aqui, além do processo de migração, que as pessoas saem do seu país à busca de melhores oportunidades de emprego e tudo mais, existe também a questão dos refugiados. Os refugiados, eles não fazem uma escolha, no sentido assim, eu não vou sair do meu país porque eu quero trabalhar, porque eu em outro país ou porque eu quero ter uma melhor oportunidade em outro país. Não, eles saem do país porque eles precisam, eles são obrigados no sentido assim, que eles precisam sair, por quê? Para conservar a própria vida. Por quê? Porque são países que muitas vezes têm guerras, conflitos, perseguições políticas, desastres ambientais, tá? Então, assim, eles saem justamente para isso, para a conservação da sua própria vida. Então, quais são os países que mais têm refugiados, né, que chegam principalmente no Brasil? A Venezuela, que é justamente um país que faz parte aqui da América do Sul. Depois nós temos a Síria, o Haiti e a Angola. Então, são quatro países que têm uma maior quantidade de refugiados aqui no nosso Brasil. Mas, assim, a questão dos refugiados também enriquece essa parte de cultura, porque eles vêm de outros países, trazem também consigo, né? Além da esperança de uma melhor oportunidade, eles trazem consigo também os seus costumes. Então, assim, a gente viu um pouquinho na aula toda essa questão, né, da diversidade cultural, né, da diversidade de raças, e que isso é importante, mas que tudo isso também gera essa questão da desigualdade social. Então, principalmente quando a gente pensa em pessoas que vêm de outros países mais pobres, pessoas que vêm, de repente, assim, sem ter um estudo, sem ter um emprego e tudo mais, né? E que, às vezes, acabam ficando um pouco à margem da sociedade, esquecidas um pouco, né? Mas que é importante que tanto essa questão da cultura da raça seja acolhida em todos os lugares que eles chegam. Por quê? Porque, como nós vimos anteriormente, esse processo de migração, esse processo de chegada de outras culturas no país ou no estado, faz aquele estado, aquele país ficar mais rico, no sentido de ter mais cultura, de ter outras modos de vida, de pensar, de agir, de vestir, de se alimentar. Então, tanta coisa vai enriquecendo, tá? Então, assim, esse é um pouquinho do nosso conteúdo desse bimestre. Então, terminando essa aula, nós temos então as atividades que vocês vão precisar realizar, tá? Então, essas atividades vocês precisam postar lá no site, né? www.alexandra.sjc.br, isso. Então, vocês vão precisar postar, tá? Então, todo mundo já tem acesso ao site. E as atividades do livro são da página 44 a 49 e depois 52 a 53. Então, estão todas aqui e vocês têm essas páginas no livro para vocês estarem realizando todas essas atividades que foram aqui postadas aqui para vocês, tá ok? Então, assim, por hoje é isso, tá bom? Então, tendo qualquer dúvida, vocês podem estar procurando a professora e que vocês tenham uma boa continuidade de estudo.